Vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver o que era enorme, o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Até aqui. Essa palavra do Vale dos Ossos Secos, eu creio que ela serve para cada um de nós em alguns momentos da nossa vida, onde nós deparamos com a morte, né, em alguns estágios da nossa vida, em algumas situações, e que muitas vezes a gente não consegue ver o sentido da vida. E há um lugar tenebroso, há um lugar de morte. E hoje em dia, assim, principalmente, nessa atmosfera espiritual que está o mundo, né? Está uma atmosfera de morte, onde muitas pessoas sofrem, muitas pessoas morrem, há muitas guerras, há muita tristeza. Agora com essas chuvas, por exemplo, quantas pessoas estão perdendo tudo de novo? Quantas pessoas, até no Ceará parece que houve uma, não vi nada, mas ouvi falar hoje. Então, muitos desastres, né? E muitas pessoas, elas perdem o desejo de viver. Não que muitos, alguns, ou enfim, de nós, um dia desejou morrer, quis morrer, provocou, Senhor, vou me matar, o Senhor. Mas em momentos de muita angústia da nossa vida, passamos por esse vale de ossos secos. Essa é uma palavra que me marcou muito a minha vida, tem marcado muito a minha vida, em vários sentidos. Tanto que eu já vivi isso, em 2 momentos da minha vida, foi quando eu tinha a empresa que eu resolvi fechar, e quando o meu casamento acabou. Então eu vivi 2 momentos de morte na minha vida, onde eu não conseguia entender e ver o amanhã, não sabia o que eu iria fazer no dia de amanhã. E em nenhum momento, graças a Deus, eu pensei em, eu quero morrer. Nunca pensei isso. Mas eu não via a vida depois daquele momento. E eu presenciei, como eu já testemunhei umas 2 vezes aqui, 2 situações muito fortes na minha vida, através dessa palavra. Foi quando começou o meu ministério, que Deus me colocou naquela família ali, onde vira a esquina ali. Tem uma casinha verde, lá tem uma palmeira, e, né, enfim, ali. E o Senhor me deu essa palavra, que ali eu precisava profetizar para aquela família que Ele traria vida, né, que traria salvação. E hoje, depois de 14, 15 anos, alguns deles já morreram salvos, né, alguns saíram da droga e ainda tem 2, né, 2 que precisam ainda ter esse encontro do Senhor, mas de vez em quando eles estão indo para a igreja. Enfim. A outra situação desse Vale dos Ossos Secos é quando eu estive na praia no dia 31 de dezembro, né, na virada do ano, deve fazer mais ou menos também uns 12 anos atrás,
onde nós estávamos num grupo grande, até testemunhei, que nós andávamos na areia assim, e eu conseguia ver as cinzas e muitas caveiras, assim, muita morte, porque ali estava sendo feito trabalho, muitas coisas assim, e aí conforme eu ia pisando naquela areia, eu estava pisando em cima da morte. Então esse momento foi muito forte na minha vida. E o terceiro, né, esse outro momento foi quando aquele meu amigo de Goiânia já estava sendo considerado morto pelo câncer, né? E aí Deus, na hora, quando eu cheguei no hospital, e o Espírito, né, me tomou assim, eu fui abrir a boca dele, soprei na boca dele assim, e eu profetizei vida, e ali naquela hora o Senhor salvou ele. Então foram momentos assim muito fortes da minha vida através dessa palavra, do Vale dos Ossos Secos, aonde eu nunca esqueço. Então, às vezes quando o Senhor me chama para orar por alguém, mesmo agora aqui quando eu estou indo na cozinha, né, nas quarta-feiras de manhã, ali para orar pelo pessoal ali, dependendo, eu já usei essa palavra também algumas vezes para orar por algum deles ali. E Deus, ele tem sido assim misericordioso, porque no meu espírito, eu recebi essa palavra e eu entendi o poder que há da liberação dessa palavra aqui nas situações de morte, assim. Então eu quero deixar esse testemunho, né, disso que eu vivi, que tenho vivido e creio que vou viver mais algumas vezes sobre isso daqui. Então é essa palavra que eu queria deixar que marcou. Amém? Agora é a sua vez, Cris. Todos nós vamos falar algo, né, para compartilhar. Glórias a Deus. Eu vou compartilhar o que está queimando no meu coração aqui, né? Que é Provérbios 3, versículo 5. Se alguém quiser abrir, né? Texto bem conhecido. Provérbios 3, 5? Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu confesso que quando eu estava vindo para cá, eu recebi um ataque, assim, um ataque mental, né? Hoje? E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, né? E a gente que vive da fé e vive pela fé, Deus nos encoraja a viver uma vida de total dependência dele. Só que a nossa alma, o nosso ser, ele não quer ser dependente. Nós queremos ter uma garantia, né, de que tudo vai estar tranquilo hoje, tudo vai estar tranquilo amanhã. Né? E se tratando de mulher, né, uma coisa que a gente aprendeu é que as mulheres elas têm sede de segurança. Né? O homem tem sede de honra, a mulher tem sede de segurança. Então, toda mulher quer se sentir segura, toda mulher gostaria de ter um marido do lado que protegesse ela e que desse uma estabilidade, principalmente financeira, né? Para que ela possa ter todas as suas necessidades supridas e, de preferência, uma certeza de que o próximo mês, e o próximo mês, e o próximo mês já vai estar tudo suprido, né? Interessante que para Deus não existe o próximo Deus, né? O próximo mês. Para Deus existe o hoje. Para nós existe só o hoje. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. E a nossa alma ela é traiçoeira. Às vezes ela quer tentar olhar para frente demais, né? E quando a gente olha demais para frente, isso chama ansiedade. Né? E a ansiedade ela é terrível, porque ela rouba a nossa paz. E se a gente perder a paz, nós não podemos pregar o evangelho da paz. Né? E a paz ela é uma peça da armadura. Né? E nós aqui fazemos parte de uma escola de profetas, onde eu tenho certeza que uma das coisas que Deus quer nos ensinar e vai nos ensinar nos próximos dias é como lutar
as batalhas nas regiões celestiais. Né? Porque todo profeta ele é chamado para essa guerra, para essa batalha de saquear o reino das trevas e estabelecer o reino da luz. Né? E nessa batalha eu preciso estar preparado e armado, né? Com toda a armadura de Deus, né? Conforme está escrito lá em Efésios capítulo 6. Né? E uma das peças da armadura que não pode faltar é a paz. Né? Porque sem paz eu fico completamente sem chão. Não tem como pregar o evangelho da paz sem paz. Não tem como. Vai dar tudo errado. Né? Eu não sei quem já teve essa experiência. Eu já tive. Né? De você ser atacado, receber um bombardeio, perder a paz completamente. E aí você vai pregar. A pregação não tem começo, nem meio, nem fim, não tem lógica. Claro que ainda assim eu creio que a palavra de Deus nunca volta vazia, então Deus ainda tem esse poder de causar algum efeito. Porém, nós precisamos da paz. Né? Se Jesus é chamado de príncipe da paz, nós que servimos e seguimos o príncipe da paz, nós não podemos perder a paz. E para isso é muito importante essa confiança. Né? Essa confiança e esse aprender a depender. Né? Porque, eu vou falar a verdade, nós não queremos depender. Ninguém quer depender. Né? O apóstolo Luiz ele ministra muito sobre se mover por propósito e não por necessidade. A nossa alma, ela está louquinha de vontade de se mover com necessidade. Por necessidade. Eu sou um pastor que não dependo de salário de igreja. Se fosse depender, eu estava morto da fome. No nosso ministério hoje tem exatamente 2 dizimistas. Né? E aí se for pegar esse dinheiro, pagar a contabilidade, pagar as despesas do ministério, olha, nem vou dizer para vocês o que sobra, né? Então eu vivo, literalmente, Deus me deu uma empresa, eu trabalho com venda de produtos, e eu preciso vender esses produtos para poder sustentar a minha família, né? Então o que a alma da gente fala, né? Sai para vender. Hoje à noite eu não poderia estar aqui, eu tinha que estar em algum lugar vendendo. Né? Esse com certeza seria o desejo da minha esposa também, né? Se ela escutar esse áudio depois, eu estou lascado, né? Mas aí onde vem a confiança. Se eu sei que o lugar que Deus queria que eu estivesse aqui, nesse exato momento é aqui, eu preciso estar tranquilo que Ele sabe de todas as minhas necessidades e Ele vai honrar, né? Ele vai cuidar. Né? Só que isso é algo diário, né? Esse sentimento que eu estou compartilhando aqui, ele é diário, todos os dias. Nós somos desafiados, somos levados a novos níveis de fé. Né? Um profeta, se pegar o mesmo Ezequiel, né? A Rosita acabou de compartilhar com a gente Ezequiel 37, e Ezequiel 47, né? Só 10 capítulos na frente, né? É quando o anjo do Senhor pega o mesmo profeta pela mão, e aí não leva ele para o deserto, ele leva ele para o rio. Aí eu não sei se alguém aqui tem medo de água, né? Não sei o que é pior, se é o deserto ou se é o rio. Né? Porque o problema é que o anjo ele quer levar a gente para um lugar onde não dá mais pé. Né? E esse lugar a gente não quer. Né? Porque enquanto está no raso, você tem controle. Agora, a partir do momento que você vai para um lugar que não dá mais pé, aí você perde o controle. Agora já não é mais você que guia, agora é ele que está guiando. E a gente não quer esse lugar, nossa alma não quer. Nossa alma quer segurança. Eu quero estar num lugar no rasinho. Não, eu tô sentindo aqui o chão. Está seguro. Né? Mas Deus quer nos tirar desse lugar. Ele quer nos levar para um lugar onde você vai. Né? Algo que eu aprendi. Né? Todo mundo aqui lembra do tabernáculo de Moisés no deserto. Todo mundo consegue trazer na memória a imagem desse tabernáculo? Né? Uma coisa bem interessante que eu aprendi. Né? Quando você está no átrio, né? Você não está ainda no Santo dos Santos, né? Você está no átrio. Está um pé no átrio, um pé na rua. O átrio, no átrio a luz é natural. Você está vendo ali o sol, é luz natural. Então você está seguro, né? Luz solar, né? Só que a partir do momento que você entrou no lugar santo, já diminuiu a luminosidade. Agora só tem a luz do candeeiro, né?
da menorá ali. Já diminuiu a luz. Aí você entrou no Santo dos Santos, aí é escuridão total. Ali é só você e Deus. Não tem nem a menorá para te iluminar. Né? Então Deus quer nos levar para esse lugar. De dependência total. A escuridão, não estou vendo nada, mas Ele está comigo. E eu preciso confiar que Ele está comigo. Né? Mesmo na escuridão, mesmo no meio do deserto, mesmo num lugar onde não dá mais pé, onde eu perdi o controle total, eu preciso confiar. E uma curiosidade da língua portuguesa, eu acredito que todo mundo aqui sabe, mas não custa repetir, né? Essa palavra estribes, né? Na língua portuguesa, não te estribes no teu próprio entendimento, ela vem de uma peça que você encontra na sela do cavalo, né? Que é o estribo. O que é o estribo? O estribo é aquele ponto de apoio que tem na sela do cavalo. Alguém aqui já andou de cavalo? Eu já vi uma vez. Para você poder subir no cavalo, você põe o pé no estribo, que é aquela pecinha que tem dos dois lados da sela do cavalo, para você poder subir em cima do cavalo. Né? Pode ser um camelo, também pode ser um jegue, um jumento, sei lá o que for, é o estribo. Então, quando você põe o pé ali no estribo, você tem um ponto de apoio. Né? E você consegue se apoiar ali para poder subir no cavalo. Né? E quando a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento, é Deus dizendo, ó, não te apoies no teu pensamento, não te apoie no teu entendimento, não apoie naquilo que é lógica. Tinha alguma lógica para Pedro andar sobre as águas? Tem lógica nenhuma, porque a água não é, a água não segura o pé. Né? A água não é ponto de apoio, a água não é estribo. Para Jesus era, né? Mas para Pedro, um pescador, a água não é ponto de apoio. Mas Jesus disse, vem. E é nessa hora que eu tenho que crer nele. Né? Mas e agora? Eu vou pisar numa coisa incerta, né? Então Deus quer nos levar todo o tempo para esse lugar. Né? De pisar nas águas, de pisar naquilo que não tem lógica, de viver por fé. Né? O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus quer nos ensinar a viver por fé. É muito fácil. Quando você tem lá uma conta bancária gorda, né, você tem dinheiro guardado, pregar sobre fé, ensinar sobre fé, é ter covardia. Né? Acho que você nem deveria pregar sobre fé, deveria pregar sobre outra coisa. Agora, quando você está na dependência, você não tem um centavo na conta bancária, você não guardou nada, porque o que você tinha, até o que você não tinha, você doou. Né? Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu sou constrangido pelo Espírito Santo a ofertar na vida de pessoas sem ter para mim. Né? Isso é viver da fé. Ofertar quando você está sobrando, dar o dízimo, oferta, primícia, quando tem guardado uma reserva, isso aí é molezinha, isso aí qualquer um faz. Eu quero ver é quando você não tem. Né? Como dizia o pastor Juscelio, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Quando a farinha está pouca, você doar, aí é fé. Agora, quando a farinha está pouca, você eu não vou doar porque vai faltar para mim. Né? Aí não é fé. Então Deus quer nos levar para esse lugar de fé. Né? Deus quer ver em nós essas pessoas de fé realmente. Né? E para isso a gente vai precisar confiar nele de todo o coração. E aí, para encerrar a minha palavra, né? Eu acabei de gravar um vídeo agora de tarde sobre isso. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? O profeta vive o hoje. Eu tenho que viver o hoje, eu não tenho que me preocupar com amanhã. O diabo, ele quer produzir ansiedade no nosso coração, tentando fazer com que a gente se preocupe com o amanhã. Mas o amanhã, ele vai se preocupar com ele mesmo. Eu tenho que me preocupar com hoje. Né? O agora. Se eu viver bem o agora, é uma coisa que eu aprendi, né? Tudo que eu faço no agora é uma semente que vai gerar um futuro. Então, se o que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo bem feito, eu estou plantando uma semente que vai desencadear um futuro. Agora, se eu deixar a ansiedade roubar a minha paz, eu não vou fazer nada bem feito no presente. E que futuro eu vou ter?
Como que vai ser? Desastroso. Né? Por isso, a importância da gente realmente confiar nele de todo o coração. Não se apoiar em nada que é humano e lógico, porque para Deus não depende da lógica. Né? Às vezes eu tenho umas conversas assim, para acalmar o coração da minha esposa. Eu estou pregando para as mulheres, eu tenho que dar esses exemplos. Né? Às vezes eu chego em casa, o que tu vendeu hoje? Quanto tu vendeu? E como é duro às vezes responder, não, hoje eu não vendi nada. Mas eu não dependo da venda. Porque eu dependo de um Deus que, mesmo não vendendo nada, Ele é um Deus que nos ensina a chamar à existência as coisas que não são, como já se fosse. Então, mesmo não vendendo nada, Ele pode abrir rios no deserto, né? Ele pode fazer algo sobrenatural. Eu não dependo de uma coisa lógica. Essa é uma porta que Deus abriu para mim, mas não é a única. Deus não depende de uma porta única. Né? Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono do universo, Ele é o dono de todas as portas, Ele é o dono de todos os celeiros, Ele é o dono de tudo. Né? Então não tem que ter... Imagina que, vou dar um exemplo aqui, imagina que a Rosita dependesse de pintura, né? Ela é uma artista, né? Plástica, né? E aí imagina que ela está um mês sem vender um quadro. É verdade. Né? Se ela fosse desesperar por isso, é tudo que o diabo quer. Só que Deus não depende do quadro. Deus pode fazer algo inimaginável, porque Deus é o dono de tudo. Quando chega a hora, Ele faz. E se não fez, está querendo me levar para um nível de fé maior, está querendo me ensinar algo novo, está querendo desenvolver uma nova habilidade, né? Para que eu não dependa só daquilo. Né? Então, vai entender a mente de Deus. Quem compreendeu a mente de Deus, né? Eu preciso aprender a viver o hoje e na certeza que enquanto Ele for meu Pai, enquanto Ele for o meu pastor, nada me faltará. Né? Eu já vi pregadores, teólogos, né? Pegar esse Salmo de número 23 e aí eles começam a dizer, não, nada me faltará, ou de nada tenho falta, porque não vai faltar tristeza, não vai faltar decepção, não vai faltar dor, não vai faltar sofrimento, mas eu quero remover essa profecia do caos, em nome de Jesus, porque eu não acredito no Deus do caos, eu acredito no Deus da esperança, e eu acredito que eu preguei aqui na Escola de Profetas, né? Aquele texto de Coríntios, né? Que não se aparte de vocês o evangelho da simplicidade, né? Assim como a serpente enganou Eva, que vocês não percam a simplicidade. Se o evangelho é simples, eu quero crer que quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada tenho falta, que Ele vai cuidar de tudo sim. De tudo que eu preciso, de tudo que eu necessito. Eu continuo crendo assim. E tomara que nenhum profeta do caos remova isso da minha mente, porque eu creio que o meu Senhor, Ele é provedor sim, Ele é o Jeová Jirê. E quando chega a hora, não tem nenhuma necessidade que Ele não supra. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Só quero trazer algo em cima disso que você... Se eu falei alguma besteira, me corrija, por favor. Né? Você acabou de falar que assim, o Espírito Santo me trouxe algo agora. Aleluia. Sobre que nós precisamos amar viver. Essa é uma grande chave que Deus nos dá, que é a gente amar viver. Quando a gente começa a entender o que representa isso na nossa vida, o amar viver, tudo que está à nossa volta, ele vai se tornando nada perante Deus. Os problemas, as dificuldades e tal. E quando a gente começa a entender o que representa isso, o próprio Senhor, ele vai nos ensinando e através do nosso entendimento, ele vai tirando algumas coisas que a princípio eram para nós tão dolorosas ou tão importantes ou tão... E a gente começa a entrar no lugar da simplicidade. Então, eu tenho experimentado isso que você falou de um mês sem vender tela. Eu estou desde antes da escola sem vender nenhuma tela. Né? Então,
Eu fiz um trabalho de cortinas que eu só tive prejuízo porque não é mais para eu fazer. Eu peguei, né, já falei, e eu fiz isso e só me trouxe cansaço, enfim, um monte de coisa. Então, são coisas que a gente sempre tem que estar ponderando e entrar nessa confiança de estar mergulhado nesse rio, né? Mergulhado no rio. E então eu tenho experimentado isso, dessa dependência total de Deus. E Deus ele me surpreende. Quando eu entendo a mensagem, aí ele vem e ele me supre. Né? Mandou um valor essa semana aí que eu nunca imaginei que eu ia receber e da pessoa que eu recebi. Então, assim, ele sustenta, realmente ele sustenta. E eu estou aprendendo a viver, amar viver, que é eu admirar as flores do meu jardim, é cuidar do meu jardim, é cuidar dos meus animais, é cuidar disso, cuidar. Então, isso é amar viver. E quando a gente ama viver, aquilo tudo da tristeza, das coisas e tal, vai ficando para trás, porque a gente fica na presença do Senhor o tempo todo. O tempo todo a gente está na presença. E aquilo só vai nos trazer o quê? A alegria, né? E as dificuldades, elas, por mais que elas venham, mas elas não vão nos abater. Entende? Então, sempre eu vejo assim, quando a gente consegue entender o problema, a gente vê o problema assim, nu e cru, como a gente disse, Deus, né, escancara, e a gente cai na real, pronto, está resolvido. Então, essa é a palavra que o Senhor trouxe para eu falar isso, que a gente precisa aprender a amar viver. Bem, Roseli quer falar agora, então? Não? Na verdade, eu estava, desde que você iniciou ali, falando em Ezequiel, realmente esse versículo, esse capítulo todo, fala de uma forma muito clara sobre a nossa fé. Porque se você analisar friamente o que Deus fez, o que Deus nos quer nos ensinar através dessa palavra, nada mais nós precisamos temer. Né? Para Deus tudo é possível. Se dos ossos secos ele traz vida de novo, tipo, para mim é muito poderoso e grandioso isso, né? E hoje Deus estava falando no meu coração sobre, lá em casa, assim, sobre obedecer a Deus. Porque muitas vezes a gente tem tempo de intimidade com o Senhor, a gente está ali buscando e a gente recebe, a gente sai cheio da presença. Mas tudo que a gente constrói no secreto com Deus, na intimidade com o Senhor, a gente perde se você não obedecer. Né? De uma forma tão simples, às vezes eu falo por mim, eu perdi muitas vezes aquela sensibilidade no Espírito por uma simples desobediência, que muitas vezes você vive do teu natural de uma forma tão natural, que você perde aquela sensibilidade, aquele ouvir a Deus e andar na direção. Isso para mim é muito forte, assim. E hoje também Deus falou comigo sobre a gente andar em obediência, mas compreender também que nós não somos só espírito, porque hoje eu ando assim, querendo espiritualizar tudo, né? E hoje estava mal, assim, estava ruim. E orando, e expulsando, e repreendendo, e jejuei e tal. E uma hora eu fui levantar do sofá assim, mal, e Deus falou claramente comigo assim, ó. Ok, nós somos espíritos, mas não somos só espírito, nós também somos carne ainda, né? Ou eu fui lá, fiz um chá, tomei um comprometido, dei um jeito de fazer a minha parte, né? Porque sim, a gente espera que o Senhor faça, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E outra coisa, a multiforme sabedoria de Deus falar com a gente, né, de uma forma tão... Ele tem os meios, né, de falar com a gente quando a gente não tem. Eu falo por mim, assim, porque eu estava lembrando de uma situação que eu vivi quando meu esposo esteve internado. Ele hospitalizou por 6 meses e foi um tempo muito, muito, muito difícil na nossa vida, assim. Porque ele hospitalizou em Porto Alegre, nós morávamos em Novo Hamburgo, dá 30 minutos de carro, mais ou menos, para ir e vir, né. E aí teve um momento assim que ele estava muito mal, já tinha operado, já tinham tirado uma parte do intestino dele e o médico já estava preparando, já estava 3 dias, né, em jejum,
para uma próxima cirurgia e a gente estava muito abalado, ele estava muito debilitado, tinha perdido muito peso e a gente estava assim muito mal. E nós não temos muito família, nem lá no Hamburgo tinha, muito menos aqui, né? Porque nossos familiares eram todos lá de perto de Passo Fundo, lá de Tapejara, onde a gente nasceu. Então lá também nós estávamos sozinhos, eu, ele e a nossa filha. Inclusive na época ela até saiu do trabalho para ficar me auxiliando, né? Atender a ele e tal. E ainda trabalhava com vendas, então a gente, nossa, foi um tempo bem difícil, assim. E a venda ainda tem disso, né? Que tu pode às vezes passar um tempo assim sem vender nada, né? Grameando, e quando tu chega lá, tu pensa, não deu, né? No fim do mês tu faz uma venda que vale pelo mês todo. Exatamente. Né? Então Deus nos surpreende de uma forma assim. E aí, voltando, né? Eu tava um dia assim, nesse dia anterior à segunda cirurgia que o médico queria fazer, não fez? Tinha um irmão dele que veio de lá para acompanhar, assim, porque a gente estava muito esgotado. E o médico pediu um suco, enfim, lá eu fui caminhar num lugar que eu não conhecia, numa praça, num ambiente, assim, já estava escurecendo. Então eu fui, assim, eu e Deus, literalmente. Eu não tinha celular junto, eu não tinha palavra, eu não tinha ninguém ali por perto, um lugar muito deserto, assim, perto do hospital de clínicas. E eu estava indo procurar o tal do mercado lá para comprar o tal do suco que ele precisava. E aí, nesse momento tão de dor, assim, de desespero, que eu estava muito preocupada com o dia de amanhã, entendeu? Que ele ia operar cedinho. Deus me trouxe uma canção. Foi uma canção que eu não tinha costume de cantar, sabe? E você deve conhecer aquela canção, nunca mais vou esquecer. Nunca desista da vida, tudo é possível. Ao que crê, sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Gente, eu comecei a andar e aquela canção me trouxe uma alegria, um gozo no espírito que eu não sabia explicar, mas eu sabia que Deus estava falando comigo, né? Fui lá, comprei, cheguei no hospital e eu só conseguia, assim, naquela alegria, abraçar o Paulo. Ele estava muito, muito cabisbaixo, assim. Eu disse, Paulo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer algo muito poderoso, porque a alegria que veio aqui dentro do meu espírito é de Deus, foi o Senhor que falou, alguma coisa vai acontecer. Então eu vejo assim a forma como Deus fala, né? E não deu outra, eu peguei naquele mesmo dia, fui para casa, porque a minha filha estava ruim, eu levei ela junto para o hospital e fui até em casa tomar um banho. Quando voltei no hospital para ver a minha filha e depois ia voltar para o hospital em Porto Alegre, ligaram de lá e disseram que o médico tinha cancelado a cirurgia porque a inflamação que saía pelo dreno tinha parado, tinha cessado. Eu disse, glória a Deus, olha, Deus estava falando assim, e eu não estava entendendo, né, o que era, mas entendia que Deus falava. Então Deus fala como Ele quer, né? E essa situação para mim foi muito clara, assim, né? Que realmente Deus age na multiforme sabedoria dele, né? Quando a gente está atento é o que importa, a presença dele. Ele se mostra, né, nesses momentos e em todos os momentos, se a gente parar para observar, o Senhor fala em todas as coisas com a gente, né? Sempre através das pessoas, sempre querendo nos ensinar e trazer algo novo, nos usar para alguém, né? Trazer uma palavra, uma frase, enfim. E é isso, uma liberação, é isso. Esses 6 meses do hospital, eu creio que Deus faz grandes coisas, assim. Porque Embora a gente esteja triste, tu tem a palavra para ministrar o coração de alguém, né? Isso. Um exemplo, Foi bênção, sim. Foi sofrido, mas foi bênção. Bênção, glória a Deus. Cláudia, quer falar algo? Não. Hoje estou meio assim, com a cabeça pesada, se não estou conseguindo raciocinar direito. Não sei, hoje o dia foi muito cheio, assim, muito puxado, muitas coisas para resolver, então não estou nem me concentrando direito. Vamos orar por ela depois. Nós precisamos amar, viver, esse é o mistério. Isso que o Senhor falou comigo aqui agora. A gente tem que amar a nossa vida, amar viver. Cada momento que a gente está aqui é uma oportunidade de a gente se alegrar, de a gente, né, vencer as dificuldades, de a gente compreender os porquês que eu estou passando por isso. Quando a gente começa a perguntar para o Senhor, né, o que o Senhor quer me ensinar com isso, né?
Então, nessa minha dificuldade, vamos dizer, dificuldade financeira, né? A escola foi quando? Outubro? Foi. Outubro. Então, antes de outubro, novembro, né? A gente já está em dezembro. Aí eu falava, senhor, o que o senhor quer me ensinar com isso, né? Porque eu também sempre fui uma pessoa que eu sempre não dependi financeiramente de ninguém, assim, né? Sempre desde 16 anos de idade. E então eu entendi, né? Abrindo o meu coração e dando um exemplo, que Deus ele quis me mostrar que não é que eu não é da minha força, né? Que graças a Deus a Roberta, né? Ela tem suprido todas as coisas, né? E ela é uma menina que me honra muito, assim, cuida demais de mim. E isso, foi isso que o Senhor quis me mostrar. Que, entendeu? Que eu não preciso me preocupar, que sempre ele vai levantar alguém. Como esse final de semana mandou a pessoa me mandar essa oferta. Então, é porque eu decidi amar viver. Amar viver a minha vida. Cada dia, fazendo bem. Procurando trazer uma palavra, uma direção. Hoje fui visitar uma amiga, Claudineia, acho que tem, talvez a Roseli, acho que a Cláudia conhece ela. Ela está lutando com o câncer há 12, 13 anos mais ainda. E agora atingiu a coluna dela, 4 vértebras. E ela fez cirurgia, colocou pino e tal. Então ela está paralisada, né? Na parte da coluna para baixo e tal. E a esperança dela é, não, o Senhor me deu uma visão que Ele vai reconstruir as minhas vértebras. Eu vi e eu vou andar. Os médicos dizem que não vou mais andar, mas eu vou andar. Então a fé, né, a fé. E às vezes no nosso dia a dia são problemas tão pequenos que não vale a pena. Sabe assim? Os dias estão passando muito rápido, né? Os dias estão indo e como você mesmo falou, o meu hoje, ele vai construir o amanhã. E a gente tem que pensar nisso. O que eu construí hoje para que o meu amanhã seja melhor, né? Então é isso. Quer falar alguma coisa? Eu. É a Mari. Até ele mencionou o Salmo 23, né? Eu vou contar um testemunho pequeno. Já faz anos, né, que a Rosita já sabe que a gente sofreu um acidente, né? E quando a minha menina estava internada, o acidente foi bem grave, né? Ela teve uma senhora que levou para mim um papel assim, o Salmo 23, né? E não me peço para dizer agora que eu tô meio nervosa, que eu não vou saber o que está escrito bem certinho. Mas diante daquele salmo, diante daquela senhora tão humilde que foi lá e passou uma palavra de Deus, nessa época eu já era evangélica, né? Eu assim me agarrei assim na palavra fé, porque a minha filha estava lá. Você não é boa não, porque como essa bateria, esse negócio aqui não tá carregando nenhuma vez. Porque eu tava abaixando. Pode falar. Daí eu me agarrei na palavra fé, porque quando eu vi a minha filha lá, toda quebrada, vamos dizer assim, meu Deus, eu vi ela viva, para mim já era muito grande a vitória, né? E daí eu peguei essa palavra fé, porque eu disse para Deus, eu sei que o Senhor vai erguer a minha filha dessa cama. Eu não sei como, eu não tô, digamos assim, não estava vendo ela, né? A recuperação estava lenta e tal. Mas a palavra fé fez eu me movimentar e ter certeza que ela ia viver, que ela ia sair daquela cama. Eu entreguei ela para Deus e pedi para Deus fazer dela uma missionária, né? Uma pastora, Deus que ia decidir, né? E daí, depois que eu entreguei ela, eu senti paz no meu coração. Eu vi o trabalhar de Deus
e a recuperação começou a ser rápida. Daí a gente já transferiu ela para o hospital daqui de Itajaí, né? E daí ela ficou, claro, foi para casa com um gesso no braço, na perna, né? E também teve um quase trauma, como é que a gente fala? Traumatismo, né? Então ela também estava com a cabeça bem inchada e tal. Mas ela foi se recuperando e os médicos falaram bem assim para mim: olha, mãe, a tua filha é uma guerreira, ela tem muita vontade de viver. Então essa vontade de viver, era Deus trabalhando, né? E a coisa só foi andando. E ela mesmo, na cadeira de roda, né, quando ela estava em casa, né, ela já estava sorridente, estava alegre, porque ela também viu que ela achou que eu tinha morrido no acidente, né, porque eu não consegui ir com ela no hospital, foi o pai dela que foi, né. E daí depois que ela viu que eu estava viva, nossa, aquele sorriso, ela passou a comer, a se alimentar. Então hoje eu digo assim que Deus usa como Ele quer as pessoas, né? Hoje ela trabalha com crianças, então eu digo assim, ela está rodeada de anjos, né? Na verdade. E ela fez a faculdade, está se formando esse ano em pedagogia, né? E tá assim uma benção. Ela casou, leva a vida dela, né? Claro, ela não, tipo, ela é muito guerreira, assim, sabe? Ela não tá indo para a igreja. Ela conhece o caminho, assim, ela, né? Só que, tipo, o marido não vai, a semente foi plantada. Então, uma hora, né, Deus vai agir, ela vai começar a ir. E até nesse relacionamento que ela teve antes de casar, né, ela pediu para mim: mãe, você ora por nós. Ela sempre teve muita fé, né, na minha oração. Então eu disse: Marielle, eu vou orar, vai dar tudo certo, né? E hoje eles estão felizes, estão, né, pretendendo mais tarde ter um filho também, né? Então ficou, nossa, muito agradecida a Deus, porque ele sabia que eu não ia aguentar perder minha filha. Porque meu marido já tinha ido, né? Já tinha se divorciado depois desse acidente. Na hora que eu mais precisei dele, ele me largou. Então, assim, foi Deus suprindo todas as minhas necessidades. Desde tudo, desde comida, luz, água, tudo. Usou pessoas para me ajudar, foi assim, uma bênção, sabe? Pessoas estranhas, porque na verdade eu não conhecia, assim, né? Foram ver ela no hospital, os bombeiros doaram sangue para ela. Então você vê, Deus usa as pessoas no momento que a gente mais precisa. A minha família é de curitibanos, né? Então eles não podiam descer, tipo, dar uma mão, né? E eram as irmãs da igreja que me ajudavam. Então Deus nunca deixou a gente perecer, né? Então eu digo, a fé move montanhas. E é essa fé que você tem que continuar seguindo, né? Trazer de volta no teu coração essa convicção e a fé. Que Deus é sobre você, né? Sim. Roseli quer falar? Não vai falar. Qual é a palavra que te move? A palavra que me move é esperança. É algo assim que eu vou colocar, buscando em Deus o sobrenatural, né? Uma esperança assim muito grande. Né? Conheces, né? Então eu acho que todos nós, né, temos um fundo de esperança, né? Ou que seja de estar na glória do Pai, que venha o arrebatamento. Cada um tem o seu parecer, né, com o Senhor, né? Uma esperança, né? Mas a minha esperança é dolorosa. E eu espero, assim, que Deus contemple, né, que aconteça. Porque é difícil. Eu, às vezes, me pego em desertos, né? Mas eu sei que talvez é um tratado de Deus, né, comigo. Para eu ficar forte, para eu não cair. Porque no deserto tu aprende. No deserto é o que tu mais aprende, né? No deserto Deus está te ensinando. Como ele citou ali das águas, eu tenho pavor do mar, eu tenho pavor de água, eu tenho pavor. Eu tenho pavor dessa parte assim, né? Algo assim que me incomoda muito, né?
Mas o deserto, assim, não me incomoda o deserto. Enfim, assim, vamos colocar, não me incomoda. Mas é aquela esperança de que no deserto tu encontre a saída, tu encontre aquilo que tu espera, né? Das coisas que estão acontecendo no mover espiritual, né? Então eu vejo assim, muito assim, na minha vida, o que está acontecendo, né? É uma esperança assim que às vezes parece não ter saída. Sou bem sincera, né? Eu espero nele. Queria compartilhar que recentemente no nosso pequeno grupo lá, eu dei oportunidade para um irmão que ele é lá de Porto Alegre compartilhar uma palavra, e ele citou um provérbio que eu não me lembrava desse provérbio, né? Provérbios 10, 28, diz, né, que a esperança dos justos é alegria. Eu achei bacana esse provérbio, né? A nossa esperança deve ser a alegria.